Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o Professor Raimundo. E como vocês estão imaginando, né? Claro, eu sou o Professor Raimundo. Vocês devem estar achando estranho aí que hoje não tem o quadro, né? Não estou fazendo nenhuma conta, meu rosto não está pequenininho como a maioria de vocês já está acostumado aí. Para tristeza ou para alegria, né, de alguns, meu rosto não está pequenininho hoje. Estou trazendo um vídeo especial para o canal, tá bom? Um vídeo especial aí do Dia dos Professores. Quero parabenizar aí todos os professores do nosso país, independente de que área você atua, qual é o seu público, tá? Parabéns. Saiba que você é um exemplo, né? Nós somos um exemplo que muitas pessoas seguem. É muito importante o conteúdo que você ensina, mas principalmente a mensagem que você passa com as suas ações. O professor é um exemplo para todos, não só para as crianças, né? Claro que principalmente para as crianças que estão em formação, mas saiba que seu aluno vê você como um espelho, tá bom? E então, parabéns, eu sei das dificuldades que é ser um professor, principalmente do ensino básico aqui no nosso país. Às vezes as condições salariais são muito ruins, mesmo assim tem lá o profissional se dedicando, e eu espero que você faça isso com amor, tá bom? Que é assim que eu faço. Tá? Então nesse vídeo, além de parabenizar aí todos os professores, principalmente os meus professores que eu tive durante toda a minha vida, os do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, cada um de vocês contribuiu para ser o profissional que eu sou hoje, para a alegria ou tristeza de cada um de vocês também. Eu espero que mais para alegria, mas ninguém é perfeito. Eu tenho alguns professores, podia até falar o nome de alguns professores que eu tenho em especial que marcaram a minha trajetória, mas eu vou deixar em off aí, porque senão os outros professores podem ficar com um pouco de inveja, então não vou falar. Quem sabe num próximo vídeo eu falo especificamente de um ou de outro, tá bom? Aí o objetivo desse vídeo aqui é eu contar como foi que eu me tornei professor, quando foi que eu decidi ser professor. Sei que a maioria das pessoas tem uma linda história para contar. Eu vou contar a minha história verdadeira aqui. Por que que eu me tornei professor, né? Às vezes a vida leva a gente por caminhos que a gente não espera percorrer. A gente cria uma situação aí que a gente imagina que a gente vai vivenciar e a vida leva a gente por outro rumo, beleza? Então, para eu contar, você tem que entender, professor é uma profissão, né? A gente nasce para ser professor, quem gosta mesmo nasce para isso, igual em todas as outras profissões. A gente tem a vocação, né? Pena que, assim, a gente nasce com a vocação, mas ninguém diz pra gente, olha, tu nasceu para ser professor, você nasceu para ser engenheiro, você nasceu para ser um mecânico. Ninguém fala, né? A gente tem que se descobrir. E às vezes, infelizmente, a gente não descobre a tempo, né, de exercer a profissão. Então, vou contar para vocês da minha vida profissional. Meu primeiro emprego foi de auxiliar de mecânico. E ali eu já percebi que eu não seria um bom mecânico, porque eu sou péssimo com trabalhos manuais e também muito desajeitado para fazer as coisas. Então eu trabalhei durante 10 meses como auxiliar de mecânico. Quando o meu contrato terminou, não quiseram renovar um novo contrato comigo. Aí essa foi a minha primeira experiência, 10 meses. Eu fui auxiliar de mecânico numa madeireira, tá bom? E a minha segunda atuação profissional, né, foi como lavador de carro. Trabalhei 2 anos como lavador de carro e nisso eu já estava na graduação de matemática, né? Estudava à noite, e aí de manhã, todos os dias lavava umas viaturas da Polícia Militar. Era o cargo era civil voluntário, se eu não me engano. Aí eu ganhava um salário mínimo e eu tinha que trabalhar todo dia lavando as viaturas. Na hora que os policiais trocavam a ronda, né, eu aproveitava para lavar as viaturas. Era todo dia, não tinha folga nem feriado. E por que eu estou falando para vocês desses 2 empregos que eu tive? Porque essas experiências como auxiliar de mecânico e como lavador de carro é que me ajudaram a decidir o que eu queria. Ou, no caso, a me ajudar a decidir o que eu não queria, o que eu achava que eu não tinha vocação para fazer, tá? Mas eu me dediquei, né, às 2 tarefas, porque eu já estava lá,
estava recebendo o meu pagamento, então eu fiz valer o dinheiro que estavam me pagando. E quando eu terminei, né, meus 2 anos como lavador, eu já estava entrando no 3º ano da minha graduação em matemática. Um colega meu me convidou para ser professor numa escola. Naquele tempo tinha o programa Mais Educação. E a gente ia dar aula de matemática, como se fosse uma espécie de reforço, né? Alguns iam utilizar jogos educativos para ensinar matemática, basicamente era isso, né? E a gente ganhava, a bolsa naquele tempo era de R$300 por disciplina que a gente fosse ajudar, né? E, tipo, eu tava desempregado, né? Não tinha nada, queria ganhar um dinheiro, né? Comprar minhas coisas. Então fui junto com meus amigos. Chegando lá, eram só 2 vagas para ser aula de reforço de matemática e uma para xadrez. E eu, por acaso, tinha aprendido a jogar xadrez, mas assim, não sou um grande estudante do xadrez, eu sabia movimentar as peças, né? Então fui selecionado para ficar como professor de xadrez porque os outros nem sabiam nem movimentar as peças. Por sorte, nessa escola, né, tinha um professor em que ele tinha feito um curso para ensinar xadrez. E aí ele me ensinou as técnicas que ele aprendeu nesse curso. E aí eu ensinei para as crianças. Até hoje eu nunca fui um grande jogador de xadrez, não sei muito de tática e estratégia do jogo de xadrez, mas acredito que eu sei explicar as principais regras, né, e a movimentação do xadrez. E aí, por que eu estou falando isso agora? Porque foi aí que eu descobri o que eu queria ser. Por quê? Eu já estava com aquela experiência do trabalho duro que eu tive, os 2 trabalhos que eu tive que foram duros, trabalhos de braçais, né? E nesse trabalho agora na escola, ensinando xadrez para as crianças, eu ficava ensinando e ficava pensando, né? Poxa, eu venho aqui, ensino as regras para as crianças e, claro, toda uma metodologia por trás e o porquê, né? Da concentração do xadrez e tal. Mas basicamente o que eu via ali era eu ensinei para as crianças a jogar xadrez e agora eu vou jogar com as crianças xadrez ou vou ficar olhando elas jogarem xadrez, que era uma atividade que eu gostava, né? Então eu fiquei, agora eu tô ganhando dinheiro para fazer uma coisa que eu gosto, né? Bem melhor, me sentia muito mais à vontade. Aí daí eu percebi que ali eu tinha alguma coisa, não era exatamente o professor que hoje eu sou, né? Mas ali foi onde eu tive, digamos assim, o meu primeiro chamado, né? Onde a intuição foi me levando. Depois disso, né? Depois dessa experiência com o xadrez, eu fui chamado para ser o professor de reforço ainda no Mais Educação, mas em outra escola. E aí eu vi que era o que eu queria mesmo. Eu dava aula para as crianças do ensino fundamental maior, que, se eu não me engano, naquele tempo era de 5ª a 8ª série, né? 5º ao 8º ano. Hoje seria o 6º, 9º ano, se eu não estou enganado. E eu tinha que ensinar para as crianças, né, matemática, era uma aula de reforço, mas eu tinha um material didático para isso, que eram jogos educativos, tipo dominó de fração, dominó de multiplicação, de adição, subtração, material dourado, são todos chamados objetos de aprendizagem. Então, para mim, no meu modo de ver, analisando a situação, né, agora o que eu fazia? Antes eu ensinava xadrez e jogava xadrez com meus alunos e aí eu ganhava dinheiro. Agora eu tenho vários jogos diferentes para utilizar com meus alunos. Não estou só limitado a xadrez. Também podia jogar xadrez para ajudar a melhorar a concentração dos meus alunos. Mas eu tinha muito mais jogos agora. Então eu falei, não, é isso que eu quero. Aí eu trabalhei acho que 1 ano e meio assim, no Mais Educação, né? Aí eu ganhava, às vezes eu ganhava 300 por mês, às vezes R$600 por mês. Mas eu já estava satisfeito fazendo uma coisa que eu queria. E aí eu percebi, né? Mas ainda não tinha certeza ainda, eu gostava da atividade, mas eu não sabia o que eu queria mesmo da vida. Eu estava fazendo um curso de matemática porque eu gostava de matemática, né? Mas professor ainda não estava decidido que eu queria ser professor, né? Tanto que durante esse período todo eu fiz vários concursos, né? Passei no concurso do Bombeiro, da Polícia Militar, do Banco do Brasil, dos Correios. Mas alguns, ou eles demoraram muito para me chamar, né? O processo foi muito demorado e aí eu já estava com outras oportunidades e
melhores, né? Aí eu não fui aceitar o concurso. Ou então, no caso dos concursos militares, eu, apesar de passar na prova escrita e no teste psicológico, quando chegava no exame médico, eu sempre era reprovado por causa da minha deficiência visual, que eu sempre tive desde pequenininho. O meu grau é muito alto, ele acaba me impedindo de exercer a profissão de militar, que hoje eu vejo como uma boa coisa, né? É graças ao meu problema visual é que hoje eu sou doutor em modelagem computacional e professor na Universidade Federal, né? Se não fosse isso, eu estaria em outra profissão. Não estou dizendo que nem pior, que seria nem pior e nem melhor, mas hoje eu exerço uma profissão que realmente eu tenho gosto e acredito que é a minha vocação. Talvez eu não fosse um tão bom militar quanto eu sou professor. Esse é o meu ponto, tá? E aí, onde realmente eu aprendi que eu queria ser professor foi nos meus estágios probatórios, né? Como eu fiz o curso de licenciatura em matemática, a gente tem que fazer nos últimos 4 semestres 4 estágios. Um começa na sala de aula, depois a gente vai para o ensino fundamental e os 2 últimos estão no ensino médio. E aí foi que eu vi, realmente era o que eu gostava, porque eu sempre gostei de matemática. E aí eu ia explicar para os outros, eu via que as pessoas gostavam quando eu explicava, né? Acho que eu sempre tive uma linguagem mais acessível para os alunos. Alguns alunos às vezes tinham uma certa dificuldade de compreender o que o professor dele estava tentando explicar, e quando eu falava parecia que estava mais na realidade do aluno. Acho que pelo fato da idade estar mais próxima, ser da mesma geração, esse tipo de coisa. Eu não sei muito bem explicar, mas para mim sempre foi desse jeito. E aí foi realmente no ensino médio, né, no ensino fundamental, que eu entendi que era aquilo que eu queria mesmo. E durante muito tempo eu pensei que ia ser professor do ensino fundamental e médio. Eu queria ser professor do ensino médio, né? Quando eu terminasse minha graduação, eu iria passar no concurso do estado, do município, e seria professor de ensino médio. Eu já estava satisfeito com isso e era o que eu esperava para mim, né? Até que eu tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado lá na UERJ, em Nova Friburgo. E durante o meu doutorado eu fiz o concurso aqui da Universidade Federal do Oeste do Pará, passei, né? Então já vou completar 7 anos como professor aqui na universidade, né? E eu sou totalmente satisfeito. Às vezes, eu não vou mentir para vocês, eu não gosto muito da parte burocrática, né? A parte política que há dentro da instituição, mas que é uma coisa comum e que a gente aprende a lidar com o passar do tempo. Mas realmente a sala de aula é onde eu me sinto mais à vontade, é o que eu gosto de fazer e eu quero continuar fazendo por muitos anos, tá bom? Então, mais uma vez aí, muito obrigado aí se você assiste os vídeos do canal do Professor Raimundo. Se não é inscrito, se inscreve. Dá um like no vídeo aí se você for professor e assistiu até esse momento o vídeo. Se você também tem um professor que motivou muito nos seus estudos, deixa um like aí em homenagem a ele. E parabéns a todos os professores. Você que é professor, saiba que você é um herói de muitas pessoas, tá bom? Nunca esqueça disso. Parabéns, professor. E falou, pessoal, até o próximo vídeo aí. Eu prometo que no próximo eu já tô só aqui no cantinho e o quadro fazendo conta, beleza? Um grande abraço e até a próxima.